Peço que envie o seguinte às autoridades dos Estados Unidos da América. É o seu bom amigo que está recorrendo a você, um amigo que já se tornou seu soldado guerreiro pela causa da verdade. Eu conscientemente embarquei neste caminho de luta. Quero contribuir com nossa causa comum como seu soldado. Trechos de uma carta do coronel Oleg Vladimirovich Penkovsky foram entregues a 2 estudantes americanos, na ponte Moskvoretsky, em Moscou, em 12 de agosto de 1960. Esse momento mudou para sempre a Guerra Fria. A carta seria entregue por um dos estudantes americanos à Embaixada Americana em Moscou e acabaria chegando ao Serviço Secreto Militar SEIS e à CIA. O coronel Penkovsky era oficial sênior de inteligência do Diretoria Principal de Inteligência na União Soviética. CIA e Serviço Secreto Militar, SEIS realizaram uma operação conjunta, e por 18 meses Penkovsky entregou documentos e informações soviéticas ultra-secretas ao Ocidente. Poucos nomes foram tão mitificados quanto Oleg Penkovsky. De acordo com o folclore popular e até mesmo com a grande mídia, ele é o espião que salvou o mundo. Informações desclassificadas e depoimentos de envolvidos na Operação Penkovsky, de ambos os lados da cortina de ferro, revelaram uma história um pouco diferente nos últimos anos. Alguns agora acham que Penkovsky era um maníaco genocida e egocêntrico. Em vez de evitar um conflito nuclear, ele quase causou um. Como ocorre na espionagem, os fatos lhe são obscuros e os registros incompletos. Então, qual é a verdade sobre o espião que dizem ter salvado o mundo? Nascido em família de classe média alta em Ordzhonikidze, em 23 de abril de 1919, a infância de Penkovsky foi marcada pelo serviço familiar ao czar. Seu avô foi um juiz respeitado em Stavropol e seu pai primeiro-tenente no Exército Branco. Poucos meses após Penkovsky nascer, seu pai sumiu sem deixar rastros. O fato de Penkovsky vir de uma linhagem nobre seria um grande obstáculo para o desenvolvimento de sua carreira. Ele sabia que sua herança ameaçava sua carreira e até sua vida sob o regime comunista. Por isso escondeu a verdade e dizia a todos que seu pai morrera de 1919. Quando jovem, Penkovsky, como muitos russos, entrou na juventude soviética Komsomol. Em 1939, formou-se na Escola de Artilharia em Kiev e, durante a Segunda Guerra Mundial, lutou na Polônia e Finlândia. Penkovsky tornou-se protegido do tenente-general Dmitry Gapanovich, com cuja filha Vera se casaria anos depois. Como muitos colegas, Penkovsky acreditava que em 1943 a guerra quase terminava. Isso preocupava Penkovsky, guiado por suas ambições de carreira. Ele ainda não havia recebido nenhuma medalha e sabia que precisava de alguma condecoração para progredir em sua carreira após a guerra. Ele foi voluntariamente para a frente ucraniana, onde serviu sob o comando do marechal-chefe da artilharia soviética, Sergei Vorontsov. Esse foi o segundo homem poderoso que impactaria enormemente a vida de Penkovsky. Penkovsky e Vorontsov foram feridos em 1944 e, durante sua estadia em Moscou, Penkovsky tornou-se como um filho para o general. Após a guerra, Penkovsky casou-se com Vera Gapanovich e, com apoio do marechal Vorontsov, estudou na Academia Militar Frunze de 1945 a 1948. Em 1949, ele ingressou na renomada Academia Diplomática Militar, onde se formou em 1953, berço de agentes de inteligência promissores. Penkovsky deixou a academia com um futuro promissor. Ele era bem educado e tinha o apoio das altas esferas do Partido Comunista. Notavelmente, Penkovsky foi promovido a coronel aos 30 anos de idade. Depois disso, ele ingressou no Glavno-Razvedivatelnoye Upravlenie, conhecido como Diretoria Principal de Inteligência,
que era o ramo de inteligência militar soviético. Porém, em 1960, um erro em sua única missão internacional na Turquia, como vice-residente em Ankara, prejudicou sua carreira e acelerou sua queda em desgraça. Na Turquia, a KGB soube que o pai de Penkovsky lutou pelo Exército Branco contra os bolcheviques. Não há registros de sua morte e as autoridades soviéticas suspeitavam que ele fugiu para o Ocidente. Na Rússia soviética, os pecados do pai realmente passavam de geração em geração. Após o interrogatório da KGB, Penkovsky sabia que nunca mais seria confiável. Após seu interrogatório, ele foi forçado a se submeter. Penkovsky foi rebaixado e substituído por um novo residente da diretoria principal de inteligência. Descontente e envergonhado, foi por essa época que Penkovsky começou a tramar contra o regime soviético. Ele fez uma ligação anônima de uma cabine para a contra-inteligência turca, causando a prisão e expulsão de um oficial russo do país. Penkovsky enviou um telegrama oficial de reclamação a Moscou pela KGB, culpando o novo residente do diretoria principal de inteligência pelo agente comprometido. A traição fez com que o residente do diretoria principal de inteligência fosse chamado de volta a Moscou. No entanto, o dedo duro de Penkovsky para a KGB, uma agência de inteligência rival, causou grande constrangimento à diretoria principal de inteligência. Logo, o próprio Penkovsky foi chamado de volta. A carreira de Penkovsky estagnou porque tanto oficiais do diretoria principal de inteligência quanto da KGB desconfiavam dele. Ele foi colocado na lista de reserva da agência e impedido de novas missões internacionais. Eventualmente, Penkovsky foi forçado a aceitar um cargo inferior como vice-chefe do Comitê Estatal para a Coordenação de Assuntos Técnicos Científicos, Seção de Assuntos Exteriores. Essa era a organização responsável por gerenciar a literatura científica e técnica soviética e estabelecer contatos internacionais nas áreas científicas. Para piorar, Penkovsky soube que seria dispensado em 1962 ao completar 25 anos de serviço. Isso foi a gota d'água para Penkovsky. O descontentamento com a estagnação de sua carreira e o ressentimento que sentia em relação ao regime soviético transbordaram em traição completa. Em 1960, Penkovsky se aproximou dos dois estudantes americanos na ponte em Moscou. Penkovsky observava Eldon Ray Cox e Henry Lee de longe há algum tempo. Ele achava que estavam livres de vigilância formal e eram sua melhor chance de contato com a América. Após se aproximar dos dois estudantes, Penkovsky disse que tinha informações secretas sobre a recente derrubada pelo exército soviético de um U-2 pilotado por Gary Powers em 1º de maio de 1960. O governo dos Estados Unidos da América alegou que o avião era civil e usado para observação meteorológica, mas após Nikita Khrushchev revelar que o piloto Gary Powers foi capturado vivo, o governo Eisenhower teve que admitir, constrangido, que a aeronave fazia espionagem no espaço aéreo soviético. Penkovsky afirmou aos estudantes que o avião não foi abatido por um único míssil de um caça-MiG russo, mas por 14 mísseis ar-ar e terra-ar disparados contra ele. Um míssil explodiu perto da aeronave U-2, fazendo-a perder o controle e cair. Os russos haviam abatido um dos próprios caças MiG-19 durante o processo, matando o piloto. No entanto, antes que Penkovsky sentisse que havia convencido os americanos de sua integridade, 2 policiais passaram por perto e eles tiveram que se separar. Antes disso, Penkovsky entregou 2 envelopes a Eldon pedindo que ele os levasse à embaixada americana. Henry estava cético e temia que a abordagem dos russos fosse uma provocação para expulsá-los da Rússia. Eldon, por sua vez, acreditava que o encontro tinha sido genuíno. Ele logo entregou os envelopes à embaixada americana. Lá foram abertos, lidos e as informações enviadas à CIA. A carta de Penkovsky listava 60 estudantes da Academia Militar Diplomática. A lista mostrava os países de destino dos estudantes. Sozinha,
Essa informação já era extremamente valiosa para a CIA e foi incluída por Penkovsky para mostrar sua credibilidade. Penkovsky também deu instruções detalhadas para uma entrega secreta permitindo comunicação futura. O primeiro trabalho da CIA foi identificar quem era o misterioso homem russo. A carta dele foi escrita anonimamente, mas continha pistas suficientes para criar um rastro que levava até Penkovsky. Uma dessas pistas era uma fotografia de 3 homens, com o rosto do homem do meio recortado e as palavras "Eu sou" inscritas acima dele. Depois, os estudantes americanos reconheceram Penkovsky entre 15 fotos de russos mostradas nas entrevistas. Após identificar o autor da carta, começou um debate na CIA sobre a autenticidade de Penkovsky. Pode ser uma armadilha da KGB? Ele era controlado pelos soviéticos ou confiável? Na época, Penkovsky era o oficial de inteligência soviético de mais alto escalão a atuar como agente duplo para o Ocidente. Era uma oportunidade de ouro, mas arriscada para a CIA e o Serviço Secreto Militar. 6 obterem posição em Moscou e vantagem rara sobre colegas soviéticos. Muitos dentro da CIA estavam céticos em relação à oferta de Penkovsky. Parecia muito improvável que um membro comprometido do Partido Comunista como Penkovsky desertasse para o Ocidente. Era improvável que a KGB não soubesse das atividades de Penkovsky, já que monitoravam de perto seus agentes e estrangeiros. O risco de Penkovsky ser uma isca era alto. Após analisar as informações sensíveis fornecidas por Penkovsky, a CIA considerou que valia a pena aproveitar a oportunidade. Sem agentes ativos em Moscou, a CIA enviou em outubro de 1960, sem permissão, o inexperiente oficial, codinome Bússola, para tentar contato com Penkovsky. Por falta de experiência em campo, tendência ao alcoolismo e pela sensibilidade da operação, o jovem agente não conseguiu contatar Penkovsky em 10 meses em Moscou. Bússola mal saía do quarto do hotel e sugeriu que ele e Penkovsky jogassem pacotes um para o outro por cima do muro para uma entrega secreta. Bússola também falhou ao tentar fazer contato telefônico com Penkovsky, ligando com 1 hora de atraso e falando um russo tão ruim que Penkovsky simplesmente desligou o telefone. Enquanto isso, achando que sua abordagem aos americanos na ponte já fazia meses, Penkovsky pensou que sua carta não tinha sido entregue. Ele continuou abordando estrangeiros durante o trabalho, inclusive em dezembro de 1960, quando encontrou o Dr. Arthur Merriman em seu quarto de hotel durante uma delegação comercial. Ele implorou por ajuda, suplicando que entregasse 2 envelopes aos americanos. Merriman não quis tocar nos documentos, achando que Penkovsky estava provocando para a KGB. Ainda assim, Merriman avisou o Serviço Secreto Militar, SEIS, sobre sua interação com Penkovsky. É neste ponto da história que devemos ser apresentados a Greville Wynne. Wynne, empresário britânico de 41 anos e consultor de vendas industriais, viajava frequentemente pela Europa Oriental e União Soviética, representando empresas britânicas de eletricidade e aço. Wynne havia se tornado conhecido de Dick Franks, que sem o conhecimento de Wynne, era um agente do Serviço Secreto Militar, SEIS, e estava procurando recrutar alguém. Durante um almoço no Ivy, em Londres, Franks contou a Wynne que era do Serviço Secreto Militar, SEIS, e precisava de ajuda. O papel de Wynne no Serviço Secreto Militar, SEIS, ao longo dos anos, é um tanto obscuro. Diziam que sua personalidade temperamental e emotiva o tornava simpático, mas também imprevisível. Wynne foi encarregado de organizar um encontro com Penkovsky em Moscou e servir de mensageiro, levando informações dele para Londres e repassando a força-tarefa da CIA e Serviço Secreto Militar, SEIS. Wynne aceitou a missão e assim, em abril de 1961, viajou para Moscou. Desta vez, ele estava lá não apenas como um homem de negócios, mas como um agente do Serviço Secreto Militar, SEIS. Ele queria organizar uma delegação comercial russa para Londres. Penkovsky seria delegado, permitindo ao Serviço Secreto Militar, SEIS, passar um tempo a sós com ele. Penkovsky percebeu a oportunidade de ir a Londres, mas não podia esperar para passar mais informações secretas ao Ocidente.
Em 6 de abril de 1961, Penkovsky encontrou Wynne no hotel e retirou documentos costurados nas calças. Wynne hesitou, mas aceitou os documentos. A missão de Graville Wynne teve êxito e foi organizada uma visita de delegação comercial russa a Londres. Em abril de 1961, Oleg Penkovsky teve seus primeiros encontros com a inteligência ocidental em um hotel em Londres. Em 2 dias, ele entregou anotações e documentos a 4 oficiais de inteligência. Foi na reunião em Londres que Penkovsky revelou as reais motivações para espionar para o Ocidente. Ele era ambicioso e queria fama e reconhecimento. Ele solicitou uma patente nas Forças Armadas dos Estados Unidos da América e Reino Unido e queria conhecer pessoalmente o presidente John F. Kennedy e a rainha Elizabeth II. Ele queria ser lembrado como o maior espião ao desertar para o Ocidente. É claro que ele queria ser bem recompensado por seus esforços. Ele queria quitar dívidas, comprar um Volga novo e adquirir uma segunda casa de campo chamada Dacha na Rússia. Penkovsky revelou que não queria só espionar contra o regime soviético, mas destruí-lo. Ele planejou um esquema estranho com bombas nucleares de 1 quiloton em centros-chave das Forças Armadas Soviéticas na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O plano dele era eliminar a capacidade de retaliação da União Soviética de uma só vez e abrir caminho para que um novo regime assumisse o poder após as consequências. Outro aspecto alarmante do caráter de Penkovsky era sua inclinação, apesar de casado com Vera, para entreter anfitriãs de bares e frequentar prostitutas. Deixando a moralidade de suas atividades de lado, isso também representava um risco à segurança. Penkovsky se permitiu esses prazeres em Londres, inclusive passando um tempo com Zef, de 23 anos, ao visitar um clube certa noite. Graville Wynne lembraria desse encontro de um jeito inesperado. As informações secretas que Penkovsky revelou em 2 dias com a CIA e o Serviço Secreto Militar, 6 em Londres, foram um verdadeiro tesouro de inteligência. Penkovsky detalhou a estrutura do Diretoria Principal de Inteligência e explicou o desenvolvimento do Sputnik e o lançamento de Yuri Gagarin ao espaço. Enquanto Penkovsky se encontrava com a inteligência ocidental, eventos dramáticos da Guerra Fria ocorriam. Os Estados Unidos da América lançaram sua fracassada invasão da Baía dos Porcos em Cuba à meia-noite de 17 de abril de 1961. 1.400 exilados cubanos treinados pela CIA desembarcaram na costa sul da ilha, encontrando forte e inesperada resistência. Em 20 de abril, a invasão terminou, com exilados mortos ou capturados pelas Forças Armadas cubanas. Os Estados Unidos não podiam negar o envolvimento, e o constrangimento do governo Kennedy só foi superado pelo risco de guerra nuclear que o fracasso quase causou. Sobre a crise de Berlim, as tensões cresciam pelo status indefinido da cidade após a Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos da América, Grã-Bretanha e França controlavam a Alemanha e Berlim Ocidental, União Soviética, Alemanha e Berlim Oriental. A trégua estava ameaçada porque Berlim ficava na Alemanha Oriental sob controle soviético. Aqueles que estavam no leste estavam fugindo para o oeste devido às condições deterioradas na República Democrática Alemã, alinhada ao comunismo. Penkovsky afirmou que Khrushchev, como sempre, fazia muito barulho, mas provavelmente não agiria em relação a Berlim. Até então, o Ocidente achava que a crise de Berlim poderia causar a Terceira Guerra Mundial. As informações de Penkovsky teriam ajudado Kennedy a enfrentar a crise sem necessidade de escalada nuclear. Penkovsky contou que, segundo Vorontsov, a União Soviética não estava tão à frente dos Estados Unidos da América na corrida armamentista quanto Khrushchev afirmava. Na verdade, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas estava atrás no desenvolvimento e construção de mísseis balísticos intercontinentais, ou ICBMs. Antes vistas com ceticismo, as afirmações de Penkovsky foram depois confirmadas por outras fontes de inteligência, indicando que o descompasso de mísseis entre Estados Unidos da América e União Soviética não existia.
Na verdade, os Estados Unidos da América estavam na frente. Por isso, Penkovsky aconselhou Kennedy a ser firme com Khrushchev sobre Cuba, sem arriscar guerra nuclear. Isso se confirmou durante a crise dos mísseis de Cuba, que estava para acontecer. De volta ao quarto de hotel em Londres, a equipe da CIA e do Serviço Secreto Militar, SEIS, teve que fazer arranjos para que Penkovsky continuasse se encontrando com Greville Wynne quando estivesse em Moscou. Os encontros teriam que ser pouco frequentes para evitar suspeitas, e assim ficou acordado que, na maior parte do tempo, as trocas de informações aconteceriam por meio de pontos mortos. Agentes ocidentais tentavam falar com Penkovsky em festas diplomáticas. Outros meios de comunicação eram o rádio de ondas curtas, contrabandeado para Moscou por Wynne, e, só em caso de extrema necessidade, o telefone. Penkovsky também recebeu uma câmera Minox e 20 rolos de filme, que ele pretendia usar nas bibliotecas do Ministério da Defesa Soviético para fotografar manuais secretos, jornais e outros documentos confidenciais. O curto período de Penkovsky em Londres chegou ao fim. Ele retornaria a Moscou em 6 de maio de 1961, onde seu compromisso de espionar para o Ocidente seria posto à prova. Quando Penkovsky deixou Londres, os responsáveis pela operação confiavam em sua boa-fé e na autenticidade das informações fornecidas. Penkovsky não perdeu tempo em usar a câmera Minox. A pretexto de escrever um artigo sobre estratégia nuclear para uma revista militar, Penkovsky obteve permissão para acessar materiais da coleção especial da Biblioteca do Comando de Artilharia. Greville Wynne chegaria em 27 de maio de 1961 para uma feira comercial francesa e encontraria Penkovsky para pegar 3 rolos de filme não revelado. Penkovsky forneceu tantas informações ao Ocidente que foi criada uma força-tarefa dedicada para processá-las. Relatórios de inteligência foram feitos para indicar várias fontes. Isso aumentou a ilusão de credibilidade e deu mais proteção a Penkovsky. A inteligência fornecida por Penkovsky recebeu 2 nomes pela CIA. Ticadi era a inteligência que continha as próprias opiniões ou observações pessoais de Penkovsky, e Ironbark era informação quantificável ou científica, como manuais de campo ultra-secretos e jornais militares. O próprio Penkovsky recebeu o codinome Herói. Ficou decidido que Janet Chisholm, codinome Anne, seria o contato de rotina de Penkovsky em Moscou para a entrega de informações. Mãe de 3 e esposa de Rory Chisholm, agente do Serviço Secreto Militar, 6 em Moscou. Janet não era uma agente de inteligência profissional e esperar que ela atuasse como intermediária de Penkovsky em Moscou era praticamente insano. Mas era uma situação tão maluca que os responsáveis por Penkovsky acharam que poderia funcionar. Por ser mulher e não ser conhecida pela KGB como alguém que trabalhava para o Serviço Secreto Militar, 6 acreditava-se que ela não seria vigiada, ou pelo menos não na mesma intensidade que os outros que trabalhavam na Embaixada Americana. Em junho de 1961, foi combinado um encontro rápido entre Janet e Penkovsky em um parque ao lado do Boulevard Tsvetnoy, em Moscou. Janet sentou-se no banco com o bebê no carrinho e os filhos mais velhos ao lado. Como combinado, Penkovsky ofereceu aos filhos mais velhos balas de vitamina C comuns entre as crianças russas. Janet pegou a caixa, trocando habilmente por uma idêntica que ela carregava. A caixa foi trocada e ambos seguiram separados. Contato rápido realizado com sucesso. A caixa de doces tinha 7 filmes não revelados e 2 folhas datilografadas. Os papéis traziam detalhes da crise em Berlim e a intenção de Khrushchev de assinar um tratado com a Alemanha Oriental, independentemente do apoio da Grã-Bretanha, França e Estados Unidos da América. Essa informação privilegiada guiou a resposta firme de Kennedy à agressão de Khrushchev. O Muro de Berlim foi erguido em 13 de agosto de 1961. A crise que ameaçava a paz mundial em outubro foi evitada em parte pelas informações de Penkovsky. Suspeitas sobre a inteligência de Penkovsky eram constantemente levantadas pela CIA.
Alan Dulles afirmou suspeitar que Penkovsky queria provocar uma guerra do Ocidente contra a da União Soviética. Curiosamente, a alta qualidade das fotos de Penkovsky aumentou as suspeitas. Mais tarde, ele seria submetido a um teste fotográfico pela CIA em seu próximo encontro presencial para avaliar se Penkovsky realmente estava tirando as fotografias sozinho. Como se viu, ele era realmente muito bom nisso. Todo o esforço para ocultar a fonte das informações e proteger o agente herói tornou a próxima decisão da CIA ainda mais estranha. Para esclarecer dúvidas de quem recebia informações do TICAD e Iron Bark, a divisão soviética da CIA distribuiu um histórico operacional anônimo do agente herói em 18 de julho de 1961. O memorando tinha detalhes que permitiriam a qualquer espião da CIA ou serviço secreto militar identificar Penkovsky como fonte, e é possível que tenha sido isso que ocorreu durante o desenrolar da história. Penkovsky retornou a Londres para outra feira comercial no mesmo dia em que a CIA divulgou seu memorando operacional sobre ele. Greville Wynne organizou reuniões presenciais com seus contatos, onde recebeu mais informações e inteligência detalhada. Feira comercial em Paris, setembro de 1961, possibilitou mais reuniões presenciais. Aqui, Penkovsky mostrou de novo o lado de sua personalidade que preocupava seus contatos. Ele sugeriu que o Ocidente considerasse assassinar Nikita Khrushchev, alegando que o líder soviético era a versão atômica de Hitler e precisava ser detido a todo custo, já que as tensões sobre Berlim e o Novo Muro continuavam crescendo. Foi decidido criar um sinal de emergência para que Penkovsky alertasse a inteligência ocidental rapidamente se descobrisse planos soviéticos de ataque nuclear aos Estados Unidos da América ou Reino Unido. O sinal de emergência chamado Distant foi criado para 3 situações específicas ligadas a ameaças nucleares. Em caso de ataque iminente, ao atenderem a ligação, ele apenas respiraria 3 vezes no telefone e desligaria, repetindo o procedimento após 1 minuto. Isso indicaria que ele queria preparar um ponto morto com informações confidenciais que justificavam sua crença em um ataque nuclear iminente. Para provar que deixou o material no ponto morto, ele marcaria um poste na Avenida Kutuzovsky com tinta preta. Após deixar Paris, Penkovsky, determinado a ser o maior espião, intensificou suas atividades. Entre outubro de 1961 e janeiro de 1962, Penkovsky encontrou Chisholm 11 vezes em locais públicos, entregando 35 rolos de filme não revelado. A CIA, que naquela altura já estava conduzindo principalmente a operação, queria que Penkovsky diminuísse o ritmo. A quantidade enorme de informações secretas que ele estava coletando e o número de encontros necessários estavam colocando a operação em risco de ser comprometida. Em 5 de janeiro de 1962, Penkovsky viu um sedã marrom que suspeitou estar em vigilância durante um encontro rápido. Ele se encontrou com Chisholm 2 vezes depois, mas então não apareceu para um encontro marcado em 20 de fevereiro de 1962. Ele só voltou em 28 de março. Embora Penkovsky tenha reaparecido depois e entregado mais rolos de filme e informações, a CIA decidiu pausar a Operação Penkovsky por alguns meses. Penkovsky e Chisholm só se reuniriam novamente em 31 de maio de 1962. Desta vez, Penkovsky tinha más notícias. A KGB seguia investigando seu passado e não achou o túmulo do pai dele. Por isso, ele perdeu a permissão para viajar ao exterior. Desde então, toda a Operação Penkovsky teria que ocorrer em Moscou. Em 2 de julho de 1962, Greville Wynne foi a Moscou tratar de comércio internacional, enquanto Penkovsky passava informações de inteligência. Wynne parecia nervoso e pressionado. Um jantar marcado para 4 de julho foi cancelado porque Penkovsky percebeu que Wynne estava sendo seguido. A rede da KGB parecia finalmente se fechar. Wynne saiu da Rússia no dia seguinte. O momento de tudo isso foi inoportuno,
pois a Guerra Fria estava chegando ao ponto de ebulição. Em 8 de junho de 1962, Nikita Khrushchev revelou seu plano secreto ao Presídium Soviético para transformar a ilha de Cuba em uma base de lançamento para seus mísseis nucleares. Em julho, os Estados Unidos já percebiam que a União Soviética tramava algo sinistro no Caribe. Em 10 de agosto de 1962, fotos de aviões U-2 e relatórios mostraram à CIA um aumento significativo no envio de navios cargueiros do Mar Báltico e do Mar Negro para Cuba. Em 14 de outubro, o piloto do U-2 Major Richard Heiser tirou fotos de alta resolução de mísseis aparentemente longos demais para serem armas defensivas. Penkovsky forneceu fotos do manual do míssil balístico soviético R-12, um dos principais itens de inteligência. O Centro de Fotografia da CIA comparou as fotos de reconhecimento aéreo de Heiser com a imagem de Penkovsky. Confirmou-se que os mísseis fotografados eram mesmo os R-12 soviéticos. Em 22 de outubro de 1962, John F. Kennedy chocou o mundo ao anunciar evidências claras de ameaça nuclear em Cuba e impôs quarentena à ilha. No fim, a guerra foi evitada quando Khrushchev removeu os mísseis de Cuba e Kennedy aceitou retirar os mísseis dos Estados Unidos da América da Turquia. No momento crucial, quando os Estados Unidos da América buscavam informações de Penkovsky sobre Cuba, ele permaneceu em silêncio. Wynne ainda passou a ser suspeito de comprometimento e, por isso, foi retirado da operação. Assim que a poeira estava baixando após a crise dos mísseis de Cuba, 2 ligações recebidas pela inteligência ocidental ameaçaram novamente lançar o mundo no abismo nuclear. Em 2 de novembro de 1962, a CIA e o Serviço Secreto Militar, 6 receberam ligações nas quais o interlocutor soprou 3 vezes rapidamente e desligou. Esse era o sinal de emergência de Penkovsky para um ataque nuclear iminente da União Soviética. Era preciso decidir como agir diante dessa informação. Nesse momento, quase toda a inteligência ocidental acreditava que Penkovsky estava comprometido. Só não se sabia se ele ainda estava em liberdade ou sob o controle da KGB. O agente do Serviço Secreto Militar, 6, não relatou a ligação, enquanto na CIA a mensagem foi passada pela cadeia de comando. A CIA considerou o sinal perigoso demais para ignorar, já que, se fosse real, o Ocidente teria só algumas horas para evitar uma catástrofe nuclear. Um agente da CIA foi à Avenida Kutuzovsky verificar o poste de luz por uma marca preta que sinalizaria que Penkovsky abasteceu o esconderijo, mas nada foi achado. Foi decidido verificar o esconderijo mesmo assim, por precaução. O jovem agente da CIA, Richard Jacob, foi recrutado para a tarefa. Ele foi ao esconderijo em um prédio na rua Pushkinskaya. Ao verificar, ele viu uma caixa de fósforos no esconderijo. Quando ele estava prestes a pegar a caixa de fósforos, membros de uma equipe da KGB escondidos nas sombras o agarraram. Jacob foi colocado à força em um Volga da KGB e levado rapidamente para uma delegacia próxima para interrogatório. Logo após, foi declarado persona non grata e expulso da Rússia. Agora estava evidente que a Operação Penkovsky terminara de forma desastrosa. Alguns dias depois, Greville Wynne foi preso em Budapeste enquanto participava de uma feira comercial e foi levado de volta a Moscou. No interrogatório, Greville Wynne se ofereceu para ser agente duplo da União Soviética. Uma oferta recusada. Em 11 de dezembro de 1962, a TASS, Agência Soviética, anunciou a prisão de Penkovsky ao mundo. Penkovsky foi preso em casa semanas antes. No dia 22 de outubro de 1962, por forças especiais da KGB, documentos e testemunhos posteriores dos envolvidos revelariam que, durante seu interrogatório, Penkovsky se ofereceu para se tornar um agente triplo, dizendo que ainda poderia ser útil para a União Soviética. A oferta, como a de Wynne, foi recusada. Foi anunciado 6 meses depois que Penkovsky e Wynne seriam julgados por espionagem e traição, em um julgamento público que começaria no dia 7 de maio de 1963.
No julgamento, Wynne percebeu que não tinha imunidade diplomática e tentou se salvar voltando-se contra o serviço secreto militar. 6. Diante das perspectivas que enfrentava, era compreensível. Ele afirmou que seu papel como mensageiro na operação foi mínimo e que fora enganado e coagido pela inteligência ocidental a assumir uma função que não entendia nem queria. Quando Penkovsky subiu ao banco dos réus em seu julgamento de fachada, seu destino já havia, é claro, sido decidido. Penkovsky admitiu espionar contra seu país e, apesar de revelar muitos detalhes de seu envolvimento com a inteligência ocidental, também omitiu muito. A promotoria soviética minimizou a espionagem de Penkovsky e os segredos revelados ao Ocidente, focando em suas falhas morais. Ele foi descrito como mulherengo, alcoólatra ganancioso, características que, segundo diziam, o levaram ao Ocidente. O julgamento durou 4 dias e ambos foram condenados. Gravil Wynne foi condenado a 8 anos, 3 na prisão e 5 em campo de trabalho forçado. Felizmente para Wynne, cerca de 6 meses depois, ele foi libertado em uma troca de prisioneiros por Gordon Lonsdale, o espião russo Conan Molody. Wynne escreveria suas memórias depois, mas elas não eram nada confiáveis. Ele inventou histórias falsas sobre ter trabalhado para o serviço secreto militar, 5 na Segunda Guerra Mundial, e mentiu sobre sua participação na Operação Penkovsky. Penkovsky foi condenado à morte em 11 de maio de 1963. 5 dias depois, ele foi executado na prisão Butyrskaya por fuzilamento. Há rumores antigos de que ele não foi fuzilado, mas queimado vivo em um crematório, com a cena horrível gravada como aviso para recrutas da Diretoria Principal de Inteligência e KGB. As autoridades soviéticas sempre negaram isso e há poucas evidências de que tenha ocorrido. Após o julgamento, muitas perguntas ficaram sem resposta. Por quanto tempo Penkovsky esteve operando enquanto estava comprometido? Será que ele estava agindo como um agente triplo o tempo todo? E a CIA e o Serviço Secreto Militar, 6, receberam informações falsas? No interrogatório de Wynne, reproduziram uma gravação de sua conversa com Penkovsky. Na gravação, Penkovsky pergunta: "E Zep, como está?" Na verdade, era uma referência a Zep, a garota do bar que Penkovsky conheceu numa boate em Londres em maio de 1961, e isso mostra que a KGB já vigiava Penkovsky poucas semanas após seus primeiros encontros com a CIA e o Serviço Secreto Militar, 6 em Londres. Durante 16 meses, a KGB sabia da traição de Penkovsky, mas não o prendeu. Eles até permitiram que ele viajasse para Londres e depois para Paris, só impedindo suas viagens ao exterior em outubro de 1961. Encurtar a coleira reduziu o tempo de Penkovsky com seus controladores e o obrigou a encontrar contatos em Moscou. Isso deu uma desculpa para a KGB colocá-lo sob vigilância rotineira. A KGB alegou que o monitoramento dos movimentos de Penkovsky levou à descoberta de sua traição, mas muitos duvidam disso. Outra teoria diz que a KGB deixou Penkovsky espionar para o Ocidente para ocultar a fonte que o delatou. Essa fonte devia ter valor muito alto, dado o caráter secreto das informações vazadas por Penkovsky. Segundo a teoria, a KGB controlava e fornecia informações para Penkovsky, tornando-o um agente de desinformação soviético sem seu conhecimento. Apesar da fonte da KGB não ter sido confirmada, o nome George Blake surge frequentemente. Era agente do Serviço Secreto Militar, 6, e virou espião soviético. Convertido ao comunismo na Guerra da Coreia, anos 1950, sua espionagem contra o Serviço Secreto Militar, 6, só foi descoberta em 1961. Ele foi preso e mais tarde condenado a 42 anos de prisão. Sua posição durante a Operação Penkovsky e seus contatos, como Gravil Wynne e os Chisholms, indicam que ele poderia ser uma fonte da KGB. O ex-historiador-chefe da CIA, Benjamin Fisher, publicou sua pesquisa sobre o caso Penkovsky em 2021. Segundo Fisher, Penkovsky nunca pôde conhecer os planos e a estratégia nuclear de Khrushchev. Embora admita que Penkovsky entregou o manual do míssil SS-4,
Fisher considera sua importância para a inteligência e políticas dos Estados Unidos da América exagerada, distorcida e, em muitos casos, falsificada. Após o caso Penkovsky, a CIA tomou a decisão sem precedentes de publicar os papéis de Penkovsky. Este livro expôs os aspectos operacionais do Diretoria Principal de Inteligência, conforme revelado por Penkovsky. O livro foi um best-seller, mostrando aos ocidentais operações de inteligência soviéticas, mas Fisher acha que os papéis de Penkovsky só reforçaram seu mito como salvador do Ocidente. Mas e quanto aos sinais telefônicos recebidos pela CIA e pelo Serviço Secreto Militar, 6 imediatamente antes da prisão de Richard Jacobs no local do ponto morto? Esses sinais eram parte do plano de comunicação à distância e só seriam usados se Penkovsky soubesse de um ataque nuclear iminente. Quando os sinais foram enviados, Penkovsky já havia sido preso. A única conclusão razoável é que a KGB descobriu a estratégia de comunicação de Penkovsky e enviou sinais falsos. Mas por que a KGB faria isso? Enviar sinais poderia provocar um ataque nuclear ocidental? Assim que fosse pego, Penkovsky saberia que sua vida estaria praticamente acabada. Uma teoria diz que Penkovsky enganou seus interrogadores ao afirmar que o sinal seria dado se estivesse em perigo inesperado. É bem possível que ele tenha decidido tentar levar o mundo inteiro com ele. Em Londres, Penkovsky deixou clara sua vingança e vontade de destruir a União Soviética a qualquer custo. Sua proposta de espalhar ogivas nucleares pela Rússia e matar Khrushchev prova isso. É verdade que Penkovsky tentou destruir o mundo? Ele certamente era motivado por ambição pessoal e desejo de vingança, mas isso seria suficiente para que ele tentasse iniciar um conflito global? Muitas informações que explicariam toda a história estão enterradas nos arquivos da KGB e dificilmente virão à tona. Apesar de não ser possível saber com certeza o quanto do que Penkovsky forneceu era genuíno, sua contribuição impactou fortemente a inteligência ocidental em um momento crucial da história mundial. Seja qual for a verdade, o coronel Oleg Penkovsky será para sempre lembrado como o espião que salvou o mundo.